Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Entes no Brasil. Estou aqui com você para mais um vídeo da nossa leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 4 de outubro, nós faremos a leitura também na introdução do livro de Zacarias e também, dando sequência no mesmo vídeo, o capítulo 1 e o capítulo 2 somente, tá bom? Então vamos lá, introdução do livro de Zacarias. Zacarias compartilhou com seu contemporâneo Ageu a tarefa profética de levar o povo de Judá a construir o templo que estava arruinado. A pregação deles fez o povo despertar, deixar de lado a preocupação consigo mesmo para trabalhar em mutirão como povo de Deus. Havia uma tarefa a ser realizada, e os dois profetas fizeram uma parceria no esforço de levá-lo a cabo. Mas Zacarias fez mais que isso, pois o povo estava diante de um desafio maior que reconstruir um templo e uma cidade. Sua identidade como povo de Deus estava desacreditada. Durante um século havia sido chutado de lá para cá pelas potências mundiais. Zombados, usados e abusados, esse povo outrora tão orgulhoso, que tinha estrelas na sua história sagrada como Abraão, Moisés, Samuel, Davi e Isaías, tinha sido tratado com desprezo por tanto tempo que corria o risco de perder todas as conexões com o passado e assim sua magnífica identidade como povo de Deus. E Zacarias foi um dos principais responsáveis pela recuperação da magnificência das ruínas do degradante exílio. Ele revigorou a imagem do povo com suas visões e mensagens. As visões descreviam um Deus soberano e encontraram seu caminho no cotidiano do povo, combatendo a longa provocação do rebaixamento por que passaram. As mensagens produziram um novo vocabulário que dava energia e credibilidade aos propósitos divinos de longo prazo para a vida do povo. Mas esse não é o fim da história. As visões enigmáticas de Zacarias, operando em níveis múltiplos, e suas mensagens poeticamente carregadas ainda faziam efeito, como cápsulas do tempo na vida do povo de Deus, produzindo percepções, esperança e esclarecimento ao povo de Deus, que está usando para realizar seus propósitos no mundo que não tem linhagem para Deus e os planos. Zacarias era oriundo de uma família de sacerdotes, mas os sacerdotes só podiam trabalhar em Jerusalém e ele nasceu na Babilônia. Ainda menino, fez parte do primeiro grupo de exilados que retornaram a Jerusalém com o objetivo de reconstruir a cidade. Uma das principais providências foi erigir um altar para o sacrifício, mas depois de 18 anos ele ainda ficava ao ar livre, porque os exilados que retornaram não se animavam a começar a reconstrução do templo. Foi quando Zacarias e Ageu iniciaram seu ministério profético. Zacarias iniciou seu ministério 2 meses depois de Ageu. Ele discursou para as mesmas pessoas, uma comunidade desmoralizada, preocupada demais com os próprios problemas e não muito empolgadas com a adoração a Deus. Eles precisavam ver que seus problemas imediatos, sobreviver, conviver com os vizinhos hostis, administrar uma situação interna instável, não eram tudo o que importava. Eles faziam parte de um plano muito maior de Deus, abrangendo toda a história do mundo. Contexto de Zacarias, 520 a 518 a.C., também até 480 a.C. Na China viveu Kongzi, ou Confúcio, por volta de 551 a 479 a.C. Os reis estavam enfraquecidos e seus rivais, os proprietários de terra, ansiavam pelo poder. Numa época de confusão, Confúcio queria paz e achou que ela podia ser alcançada se ambos os líderes e súditos se orientassem por boas regras. Ele acreditava que o comportamento adequado e o respeito pela autoridade produziam virtude. Nos relacionamentos havia maneiras próprias de cada pessoa se comportar. Boa parte do que sabemos sobre seu ensinamento foi, na verdade, escrito por um discípulo que viveu muitos séculos depois, numa época em que o crescente império chinês queria um sistema capaz de manter a ordem. A temporada de crise em Israel promoveu profetas como Isaías e Amós,
enquanto a China produziu filósofos e conselheiros governamentais como Confúcio. Irmãos, então essa foi a introdução do livro de Zacarias, tá? Está falando aqui o contexto do livro de Zacarias, né, propriamente. E agora nós vamos entrar, então, no livro. Vamos ler apenas o primeiro e o segundo capítulo, tá bom? Porque nós estamos seguindo aqui uma ordem cronológica. Então, vamos lá. Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano, no reinado de Dario, a mensagem do Eterno veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. O Eterno estava muito irado com seus antepassados, portanto, entregue ao povo esta mensagem do Eterno do Senhor dos Exércitos de Anjos. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Não sejam como seus pais. Os profetas de antigamente insistiram como eles. Mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos. Abandonem sua vida ímpia, parem com suas práticas pecaminosas. Mas eles ignoraram tudo o que eu disse. Teimosamente se negaram a ouvir. E onde estão seus antepassados agora? Mortos e enterrados. Mas a mensagem que meus servos, os profetas, falaram não está morta nem enterrada. Essa mensagem cumpriu sua função para com seus antepassados, não cumpriu? Ela os despertou e eles voltaram dizendo: ele fez o que disse que faria. Sem sombra de dúvida, não ficou nada para trás. No dia 24 do 11º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a mensagem do Eterno foi dada ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Certa noite eu estava olhando e vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava à sombra num bosque de murtas. Atrás dele havia mais cavalos, um vermelho, um de cor castanha e um branco. Eu disse: Senhor, o que esses cavalos estão fazendo aqui? Qual o significado disso? E o anjo mensageiro disse: vou mostrar a você. Então o cavaleiro no bosque de murtas falou: estes são os cavaleiros que o Eterno enviou para ver como estão as coisas na terra. Eles fizeram um relatório ao anjo do Eterno no bosque de murtas, olhando a terra toda, e está tudo em ordem, está tudo sob controle. O anjo do Eterno disse: ó Senhor dos exércitos de anjos, por quanto tempo ainda vais ficar irado com Jerusalém e com as cidades de Judá? Quando vais aliviar o peso? 70 anos não são suficientes? E o Eterno encorajou o anjo mensageiro com palavras boas, palavras de conforto, que então falou comigo: diga a eles isto, diga a eles que o Senhor dos exércitos de anjos falou. Esta é a mensagem do Eterno. Eu me importo profundamente com Jerusalém e com Sião, sou muito possessivo em relação a eles, mas estou profundamente irado com as nações pagãs que agem como se fossem donas do mundo. Eu já estava desgostoso com elas, mas agora foram longe demais e eu vou agir. Voltei a Jerusalém, mas dessa vez com compaixão. É o Eterno que está dizendo isto. Vou fazer de tudo para que o templo seja reconstruído. É o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. A operação reconstrução já está em andamento. Diga mais uma vez: decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. Minhas cidades vão prosperar novamente. O Eterno vai confortar Sião outra vez. Jerusalém está de novo debaixo do meu favor. Levantei os olhos e fui surpreendido por outra visão: 4 chifres. Perguntei ao anjo mensageiro: qual o significado disso? E ele disse: essas são as potências que espalharam Judá, Israel e Jerusalém pelo mundo. Então o Eterno ampliou a visão e incluiu 4 ferreiros. Perguntei: o que significam os ferreiros? E ele disse: visto que os chifres espalharam Judá de forma tão devastadora que ninguém tinha esperança de recuperação, os ferreiros chegaram para combater os chifres. Eles vão arrancar os chifres dessas nações, pois elas os usaram para espalhar Judá aos 4 ventos. Zacarias capítulo 2. Levantei os olhos e me surpreendi ao ver um homem segurando uma corda de medir. Perguntei: o que você quer? E ele disse: estou indo inspecionar Jerusalém para medir sua largura e comprimento.
No mesmo instante, o anjo mensageiro que estava saindo encontrou outro anjo que entrava e disse: Corra! Diga ao homem que veio medir a cidade: Jerusalém vai se encher, vai estar cheia de gente e de animais. E estarei lá na cidade, é o decreto do Eterno, e serei um muro de fogo. Em volta da Jerusalém desmurada, uma presença radiante com ela. Vamos, de pé, saiam daqui agora, o Eterno está mandando. Voltem do seu exílio distante. Eu espalhei vocês aos quatro ventos, é o decreto do Eterno. Fuja da Babilônia, Sião, e volte para casa agora. O Senhor dos exércitos de anjos, o Deus da glória, que me enviou a executar minha missão, ao comentar a respeito das nações pagãs que esfolaram vocês e tiraram sua pátria, disse: Qualquer um que atingir vocês, me atinge. Faz sangrar meu nariz e deixa meus ossos roxos. Mas na hora certa vou dar o sinal, e eles serão esfolados e jogados fora pelos próprios servos. Então vocês saberão com certeza que quem me enviou nessa missão foi o Senhor dos exércitos de anjos. Grite e celebre, filha de Sião. Estou a caminho. Estou chegando à sua região. É o decreto do Eterno. Muitas nações pagãs se associarão ao Eterno naquele tempo. Elas se tornarão minha família e eu morarei nas suas casas. E vocês terão a certeza de que o Senhor dos exércitos de anjos me enviou para esta missão. O Eterno vai reivindicar a herança de Judá na Terra Santa. Ele vai deixar claro outra vez que Jerusalém é sua cidade escolhida. Quietos, todos, silêncio na presença do Eterno. Algo está em progresso na sua santa casa. Ele está agindo. Amém, meus irmãos, somente até aí. Fique conosco e até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.